No primeiro bloco do programa, vamos conversar com o Dr. José Dantas, otorrinolaringologista, que vai falar sobre doenças respiratórias no inverno. Com certeza você já ouviu alguém reclamar que ficou com a garganta irritada ou com o nariz entupido com a virada do tempo. É isso mesmo, doutor? A obstrução nasal, ela pode ocorrer pela rinite em duas ocasiões. Existem dois tipos, a intermitente e a persistente. Tem pessoas que passam o ano todo com o nariz entupido. Faça sol, faça chuva, o nariz vai estar entupido. Mas algumas pessoas, ela tem uma tendência a só em algumas ocasiões, geralmente quando esfria. São chamados de intermitentes. Elas passam um tempo bom e um tempo ruim. E nessa época do ano, essa população vem até a gente, no nosso consultório, e realmente enche nosso consultório com esses problemas respiratórios. E por que no inverno esse número aumenta? Geralmente, o frio, a variação térmica, produz uma baixa imunológica e tem pessoas que têm sensibilidade ao frio, à própria temperatura, ao estado físico. E levam a obstrução nasal, aquela obstrução nasal, a um acúmulo de secreção. É como se fosse o nosso nariz produz por dia 1 litro de secreção. E aquele secreção vai limpando, o nariz é um filtro. O nariz vai sendo lavado e a gente vai engolindo aquela secreção, cai no estômago. Uma pessoa normal, e o estômago que não está com nada. Com nada. Então é um rio, a gente tem como fosse mais ou menos um rio, do nariz para a boca, para a garganta. Com o inverno, a obstrução nasal, esse rio para, há uma estagnação das secreções e elas infectam quando para e dá a sinusite. Né? E além disso, o nariz entope, a pessoa respira pela boca, há uma entrada de bactéria, o nariz perde essa função de filtro e a bactéria entra pela boca e dá amidalite também, né? Por que no inverno essa secreção fica estagnada? Pela sensibilidade ao frio, há uma vasodilatação dos vasos do nariz e a secreção fica, o leito por onde essa secreção corre fica parado, né? Algumas pessoas têm um desvio de septo, todo mundo deve falar do desvio de septo, né? O que é o desvio de septo? O nariz da gente é dividido o direito e o esquerdo. No meio dos dois existe o septo. Em algumas pessoas, esse septo é mais para a direita ou é mais para a esquerda. Em algumas pessoas ele é em S. E a gente tem dois em tudo no corpo da gente por um motivo. A gente tem 2 olhos para ter noção de profundidade. Nós temos 2 orelhas para localizar o som. Quem perde um ouvido não sabe de onde estão chamando. E a gente tem 2 narinas, porque a narina, como filtro, ela se reveza. Ora, uma narina entope para fazer a limpeza e você respira pela outra. Depois de 2 horas, isso é revertido. Então, ora o nariz entope, outro desentope e o que está entupido fica sendo lavado. Ora, e vai revezando. De 2 em 2 horas o ciclo muda. A pessoa que tem um desvio de septo, no frio, aquele nariz que funciona entope e a secreção para e a bactéria que entrou ali dentro daquela secreção parada vai causar a sinusite. E existe alguma forma de amenizar os efeitos do clima seco para as pessoas ficarem mais confortáveis? E tem pessoas também que têm sensibilidade. Existe uma sensibilidade pessoal ao frio. A pessoa está habituada a ficar sem camisa, ela fica sem camisa, não tem nada. Agora tem pessoas que estão sempre agasalhadas, ficar sem camisa já vai levar a um resfriado. Uma coisa muito interessante em pronto-socorro, quando a gente recebe, por exemplo, um mendigo ou de rua que não toma banho nunca, quando você dá um banho nele, no outro dia ele está com a pneumonia, só por causa de um banho, que ele não está acostumado, é o costume da gente. São os sensores barotérmicos do nosso corpo. Até dizem que a natação é ruim para sinusite, mas a natação, você está no frio, sem camisa, aquilo cria uma defesa nos seus baroreceptores que você fica menos sensível a essas variações térmicas. Tem pessoas que são muito sensíveis a isso. E a nebulização, ela é indicada somente para aquelas pessoas que estão sofrendo de uma crise de bronquite ou uma crise asmática, ou ela é indicada também para as pessoas que não estão com essas doenças, mas querem aliviar os efeitos do ar seco? É indicado para elas também? A vaporização no ambiente, assim, você botar um vaporzinho, assim, é bom para o nariz, porque ajuda o nariz umidifica o ambiente. Mas a vaporização com calor é bom para o nariz. Mas a vaporização é quando a gente pega aquela partícula de água e transforma ela em fumaça. Aquilo é muito bom para pulmão, para nariz não. A melhor coisa para o nariz é um tubo, é jogar soro nele, o soro da temperatura normal. Existem alguns casos
porque a gente usa soro de concentrações diferentes, os hipertônicos e os hipotônicos. E de acordo com o que a gente usa, o nariz da gente é cheio de pelinhos. Se você botar uma gota de açúcar da ponta do nariz e você espera quanto tempo leva para você sentir o gosto do açúcar, é uma maneira de você medir, a gente chama-se clearance em medicina. É o tempo que o açúcar leva para ir caminhando por dentro do nosso nariz e chegar na nossa língua. Então, com isso, a gente sabe como esses cílios estão batendo. E esses cílios, eles defendem o nosso nariz, né? E o soro fisiológico ajuda a limpar eles. Existe hoje em dia uma medicação que é o soro fisiológico à base de gel, que é maravilhoso. Você bota e aquilo fica como se fosse uma camada por cima daquele tapete de cílios que a gente pode ver no microscópio do nosso nariz. Esse soro em gel, como é que a pessoa pode usá-lo? Ele é aplicado ao nariz com puff, né? Um jatinho, ele vem como se fosse aqueles corticóides nasais spray, puff, puff. Então, doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. O senhor tem um espaço para poder deixar o seu contato? A gente trabalha lá no Largo da Taquara, em Jacarepaguá, há 24 anos. Todo mundo já conhece a gente de lá. E tem o meu site, se alguém quiser visitar, para ter muitas informações, é o www.josedantasotorrino.com.br. Obrigado. Doutor, muito obrigada. E você não saia daí que Papo Cabeça volta daqui a pouco.